Por exemplo, a nossa conversa aqui e já tinha viralizado muitas vezes sobre você acreditar que não haverá um avivamento antes do arrebatamento da igreja. Só dá dentro que não é eu que não acredito. Tá? Entende? Mas tu defende a Bíblia isso. que diz. Mas tu faz essa defesa. Não, não é eu que faço defesa, é a Bíblia que defende isso, não sou eu. Mateus 24, 12, Lucas 18. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra. 1 Timóteo 4 e 1. Não é eu só... Qual é o símbolo do avivamento na Bíblia? O Espírito Avivamento Santo? é tornar a vida. A palavra avivamento quer dizer tornar a vida, é tornar a viver. Igual eu vi na mesa aqui, porque assim, do corte que teve aqui, perguntaram para alguém sobre Saulo. Saulo teve avivamento? Não, Saulo não teve avivamento, ele teve encontro. Ele não fez avivamento, teve encontro. Mas o encontro não promove um avivamento? Não, ele aceitou Jesus, né? A linguagem nossa ali não teve avivamento. Por quê? Porque ele nunca tinha vivido nada. Avivamento é tornar a viver. Ele não tinha vivido nada, então não tinha como ele tornar a viver o que ele não tinha vivido. Ou avivamento também é trazer vida. Tornar a viver seria um reavivamento, não? Procura no dicionário o que é avivamento. Vamos lá. Põe aí, Léo, avivamento aí, por favor, no dicionário. Põe aí. Não, você ganhou caneta, não quer fazer nada? Não quer nem colocar o negócio aí? Avivamento é Dá a caneta de volta aqui. Avivamento é trazer a vida. Não é tornar a viver simplesmente. E outra coisa, o irmão que questionou o rapaz falou que Saulo queria o cavalo. Mentira, isso não tá na Bíblia não, tá, irmão? Você inventou esse negócio de que quer o cavalo. Avivamento no contexto religioso. Há um despertar espiritual, uma renovação da fé e da vida cristã. Paulo tinha fé? Não. Ele tinha renovação? Também não. Aqui, ó. Avivamento, significado e o que é? É o ato de se avivar, ou seja, de se tornar viver. mais vivo. De se tornar mais vivo. Como que ele ia se tornar mais vivo se ele nem vivo era? Tenta ajudar o menino, tenta ajudar, vai, tenta. Meu Deus. Ó, o Fábio é corintiano que apareceu. Não sou não. Atira isso daí. Fazer propaganda pro Corinthians. Avivamento é o ato de se avivar. Ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Então Saulo não era nem mais vivo, nem nada. Ele teve um encontro. E depois do encontro ele não precisou de ser avivado. Mas quem tem um encontro acaba recebendo um avivamento. Ele se torna vivo espiritualmente. Ele se torna ele vivo. Ele se torna mas intenso espiritualmente tornar falando. mais, tornar. Então ele era e tornou-se mais. Põe um dicionário mais mesmo, intenso. Significado da palavra avivamento. Ui, mas isso aqui não é o significado da palavra avivamento? Não, esse aqui tá raso demais. Você tá tentando arrumar alguma coisinha pra te ajudar, né? Avivamento do contexto de hoje deve ser um despertar espiritual, uma renovação. Prefixo renovar. É tornar novo. Então lá, renovação. Ele não estava novo, então não tinha avivamento para ele. É a mesma coisa. Aqui, ó. O ato ou efeito de avivar-se. É a mesma coisa, bebê. É tornar vivo, tornar a vida. Como que ele teve avivamento? Aqui, ó. Vamos lá. Procura no online primeirang.com. A forma de avivamento pode ser lideração masculina de avivar ou substantivo masculino. Avivamento. Ato ou efeito de avivar ou de se avivar. Você vai querer ir? Mas o que tá aí? Desce aí, ó. Desce, aqui, ó. meu filho. Desce. Dar vivacidade. Tornar mais vivo. Fazer viver, renovar. Tornar curioso. Animar. Excitar. Apressar. Realçar. Como que você... Trazer vida. Desce mais. Origem etimológica. A menos mais vivo, mais ar. Reanimar-se. Reanimar-se. Traduzido para espanhol, francês, inglês. Alevinamento. Ele consciente que King de Power. King de Power de ótimo Eu tenho a chave do tacatico, toco, naco, nacoteco, do tacão, do cotatau. Não, mas o... Nagoya tá na minha mão. Mas essa profecia foi forte. Ei, mas vamos lá. O falar do Miguel é à tarde, hein? À tarde. Que forte essa profecia. O profeta Massinha aí, essa profecia aí na época foi forte. Boa, foi aquela que entregou pra Bíblia, né? Ou você não pensa que eu tava no rendimento, no rendimento, naquele número 7... Mas foi forte, Fabílio recebeu. Ô, pastor, mas, ó, a questão do avivamento, a gente sempre discutiu, voltando lá, a gente sempre discutiu aqui. Aí surgiu o vídeo do pastor Orisvaldo pregando uma mensagem dizendo que acredita no avivamento. E eu até concordo com ele. Sai de reta, satana. Rapaz. Ô, pastor Orisvaldo, não vai ter avivamento, vocês não vai ter. Vai ter um espírito de súplica, vai ser para Israel, não é para a igreja, né?
Não é pra igreja. Mas pode não haver um avivamento, mas a vinda de Jesus Cristo ela é certa. E nós estamos vivendo um sinal agora, né? Sobre a vinda de Jesus, né? Sabe que você fala de vinda ou de arrebatamento? Sobre o arrebatamento. Ah, tá. Nós estamos tendo um sinal evidente agora sobre o arrebatamento Você não da igreja. vai entrar né? na ideia do Apocalipse 17 com o Papa, não, né? Aí o que Não, acontece? Aí o que acontece? O grande problema é que agora, vamos lá, as pessoas estavam apontando o Papa Francisco como um falso profeta. Morreu, não tem como mais ser um falso profeta, né? E agora? Quem será o falso profeta? Ah, não precisa ser da igreja católica, né? Nós temos uns falsos profetas entre nós aí, ué. Não, mas o falso. O falso profeta é um anticristo, ele vai aparecer ainda. A Bíblia diz, e Paulo escreveu que existe um que o detém, né? Que é o Espírito Santo que detém essa ação do anticristo. Eu detém. É assim, ó. É que é muita teoria da conspiração, né? Ó, agora caiu não sei qual, hein? Mas tem mais o último cairá. E o último que virá... Então, sim. Né? Eu tenho, com todo respeito ao Voz de Trovão lá, que diz que o anticristo é o João Paulo 23, que o corpo dele está guardado ali. E está intacto o corpo dele. Naquele dia ele vai aparecer. Não é, não. Mas não é só uma teoria do pastor Trovão, não. Tem outras pessoas católicos que também fazem essa afirmação. Biblicamente, não é ninguém que está morto que vai ressuscitar. Tá? Segundo o é o Trump, também não tem base bíblica. Ah, é o genro do Trump. Ele é judeu, o genro do Trump? É o Jared. Então, se ele é judeu, Custer. não tem como ele judeu se rebelar contra os judeus. Não dá, né? É só ler a Bíblia, irmão. É só ler a Bíblia. A Bíblia aponta de onde ele vem. Apocalipse diz que... Onde está o trono de Satanás? Está lá em Apocalipse. Não vou dar esse mole para vocês de contar, porque vocês precisam adquirir o meu livreto lá. O fim vem, o anticristo e a grande tribulação. Eu digo lá de onde vem e dou as provas bíblicas de onde ele vem. Então, assim, essas teorias da conspiração, igual eu vi uma hoje. Depois que o vice-presidente dos Estados Unidos esteve com o Papa, dia seguinte o Papa morreu. Alguma coisa a ver? Nada. Tem nada a ver, o Papa já ia morrer. Se o vice-presidente dos Estados Unidos tivesse ido lá ou não, o Papa ia morrer. Pronto, irmão, ele tá velho, cansado, já tava doente, morreu. Agora a igreja católica, tá tudo normal, cara. Não tem nenhum texto bíblico que aponta que ele era, não tem nenhum texto bíblico. É Apocalipse 17. Vamos ver Apocalipse 17? Tem... Como diz o pastor César do oitavo rei, nós né? temos tempo pra isso? Do oitavo rei, né? Queria muito conhecer o pastor. Eu já conheci ele. Põe aí Apocalipse 17 aí. Pastor César Cavalcante, gosto muito dele. Já ele te chama pra ir lá no... Não, eu não debato. Mas ele tem a conversa entre amigos, né? Eu não sou amigo dele. Um dos 7 anos que tinha acertado é Apocalipse 17 a partir do 11, né? 17 e 11. Olha que perigo. São também 7 reis. 5 já caíram. Só teve 5 papas na história? Não. Então já não serve. Um ainda existe, que já morreu. Morreu o outro lá, ontem, domingo, o argentino. O outro não surgiu. No entanto, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era, e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Se ele é Apocalipse 14, tem lá sobre a grande Babilônia, que é uma grande religião. Que vai cair. Por isso 14. Caiu a grande Babilônia. Acho que é isso mesmo. 14. A besta que sobe do mar e a abençoada da terra são 2 poderes. Poder político e religioso. Então, nesse contexto aqui, não cabe dizer que o Papa é esse rei. Primeiro que ele não é rei. Ele não é um governador. Ele não tem embora ele não tenha um poder, ele não exerce uma função, política. Existe uma função religiosa. Aí eu vi um vídeo que mandaram pra mim, da pastora, não sei nem se ela é pastora, Cristina Maranhão, falando que missionária, né? Eu não sei, mas ela é uma mulher muito de Deus, que ia ter uma grande morte, um príncipe ia cair. Não é o Papa, porque Deus não trata o Papa como príncipe. Deus trata o Papa como o quê? Papa. Deus trata o Papa com menos moral que trata o Abner Ferreira, que chama ele de Vossa Santidade. Só se for santidade dele, da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, não. Mas você também tem que levar em conta o bispo Abner Ferreira, que separou um gato preto para diácono da igreja e fica no púlpito da igreja com o gato preto no colo.
Mas você não pode levar muito em consideração o que ele faz, né? Ele tem problema. Rapaz, você quebra demais esse. Ele tem problema. Aí vai lá, Vossa Santidade. Vossa Santidade? Só respeito, né? Reverência a um... Você também chamaria o Papa de Vossa Santidade? Não, eu não chamaria, mas eu respeito a decisão do... Beijaria do a mão dele? Não, não faria isso, mas eu respeito... Em nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Você também faria isso? Não, mas eu respeito a reverência do bispo Abner ao Papa, Então, né? assim, você concorda? Irmãos, é por isso que ele apanha mais que pandeiro em roda de samba. Então, vamos lá. Então, você concorda do cara chamar do pastor que conhece a Deus, a Bíblia, sabe o que é a igreja, tem respeito pelos irmãos católicos, né? Respeito e tal, mas teologicamente não dá. É igual respeitar o Rodrigo Silva como arqueólogo e não respeitá-lo como teólogo. Então você, como cristão, tá dizendo pra mim que tá certo chamar o Papa de Vossa Santidade. Não, eu não concordo, mas eu respeito o bispo Abner na decisão que ele fez. Você chamaria Eu não- o bispo não, de eu- Vossa Santidade? Não, eu não faria isso. Otávio, você aí, Chico? Não, eu não faria isso como Chamado ele o de Chico? bispo Abner fez, mas eu respeito. Você chamaria ele de Quem Chico? sou eu pra tecer crítica contra Você ele, chamaria né? ele de Chico? Não, você também, se pregar nas madurezas, tá fazendo uma merda. Você é Não, não tô político, né? fazendo... Não, Você chamaria Rapaz, de... Você tá me colocando alguém Você chama- que só tá no podcast por interesse aqui. Não, hipótese alguma. Imagina, nunca faria isso. Não, mas eu particularmente, assim, eu não concordo com a atitude de chamar o Mas não é padre de Vossa constrangedor? Santidade. Né, pro meio Sim, evangélico, sim, né? mas eu respeito. O que eu vou fazer se ele fez isso? E você acha certo ele consagrar, como vocês dizem, vocês pentecostais dizem, você acha certo consagrar um gato a diácono? Rapaz, é estranho, né? Só porque você fez, só porque você acha que você é gato, você acha que pode consagrar outros gatos também. Não, miau. É estranho isso aí, né? É estranho, muito estranho. Mas enfim, o Papa. Então, sabe, não acredito não que seja anticristo e tal. Claro que assim, mas aí, ainda na profecia da Cristina Maranhão, que eu não tô dizendo que a profecia dela não é de Deus, tá? Eu tô fazendo uma análise pro nosso tempo. Ela disse assim, e vai começar tal, e Deus vai começar a tirar, derrubar e tal. Então tá. Se Deus vai começar, e segundo a Bíblia, porque toda profecia tem que ter uma base bíblica. Não existe profecia de algo que não esteja na Bíblia. Pedro disse, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Se o julgamento começa pela casa de Deus e a gente alegar que o Papa foi morto, né, aspas, né, morreu porque é Deus julgando, então a Igreja Católica também é a casa de Deus. Porque Pedro disse, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim dos ímpios? Aí você está dando legalidade para dizer que a Igreja Católica, então, é a Igreja de Deus, como pregam alguns. Então não dá. E na sua percepção não é. Não. A Igreja Católica... Lógico que não. A Igreja Católica é uma igreja que se apostatou. Leiam a história da igreja, estudem. No meu curso teológico tem essa matéria, a história da igreja. A história da igreja não tinha ídolos. Tudo que as igrejas neopentecostais fazem hoje, a Igreja Católica fez. Vendia caveira, cadáver, crânio, falando que era do profeta não sei quem, que era não sei quem. Vendia indulgência. E por isso causou a revolta de Martinho Lutero. Que também não é esse santo que todo mundo... o Martinho Lutero. Martinho Lutero. O Martinho Lutero foi quem escreveu um livro como matar judeus, usado por Hitler. Porque ele pregava para os judeus não aceitavam a pregação dele. Ele tinha ódio dos judeus. E aí ele escreveu esse livro, Como Matar Judeus. E aí Hitler leu esse livro e começou a matar judeus. Só essas coisinhas, pra gente não querer romantizar muito essas coisas, porque a gente às vezes quer romantizar muito esses camaradas, que claro, tem uma importância fantástica na história da igreja, mas não dá pra romantizar. Mas foram homens que erraram. Então, é só a gente ter a ideia de Tiago, né? Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos erros. Eram fantásticos? Eram fantásticos. Homens de Deus? Grandes homens de Deus. Mas erraram também.